Alguém aí já parou para pensar no que realmente é preciso para manter saudável e produtivo todo o rebanho que alimenta o nosso mundo? A resposta é bem mais complexa do que parece, e não se trata só de remediar, de tratar doenças. O segredo está em preveni-las de forma estratégica. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo fascinante da vacinação animal e descobrir por que ela, sem exagero, o pilar da agropecuária moderna. Olha, essa frase aqui praticamente resume toda a nossa conversa. A gente não está falando de seguir regras, de cumprir uma lei. Não, estamos falando da base, do alicerce mesmo, sobre o qual toda a indústria de carnes, de laticínios, de aves é construída. Sem um programa de vacinação eficaz, a própria ideia de alimentar a população do jeito que a gente conhece hoje estaria em jogo. Então, qual que vai ser o nosso roteiro para entender essa história toda? A gente começa pelo porquê da vacinação, motivo fundamental. Depois, vamos explorar como o corpo se defende, quais são os mecanismos. Aí, a gente passa para as ferramentas, o nosso arsenal de vacinas. E, por fim, a gente junta tudo para ver o que, na prática, lá no campo, separa o sucesso do fracasso. Certo. Então, se vacinar não é só cumprir tabela. O que é, afinal? É um pilar estratégico de biosseguridade. É preciso pensar nisso como um escudo invisível, que não protege só os animais, mas que, no fim das contas, protege a nossa própria saúde. É uma questão de saúde pública. Pensa assim, a vacina funciona como um treinamento de incêndio para o sistema imunológico. Em vez de esperar o fogo começar de verdade, que seria um surto da doença, a gente treina o corpo para reconhecer o alarme, para saber o que fazer, para responder de forma rápida e eficiente. Desse jeito, quando a ameaça real aparece, o corpo já está preparado para lutar, sem sofrer todo aquele dano, o estresse metabólico e as perdas de produção que uma infecção de verdade causaria. Tá, mas como exatamente esse treinamento de incêndio funciona? Como que o corpo aprende a se proteger? Bom, acontece que existem dois caminhos principais para a imunidade, e entender a diferença entre eles é simplesmente fundamental. A imunidade ativa é como treinar o seu próprio exército. Leva tempo, exige recursos, mas quando o treinamento acaba, você tem uma força de defesa que dura, que tem experiência, que tem memória. Já a imunidade passiva, por outro lado, é como contratar mercenários para uma batalha específica. Eles chegam, resolvem o problema na hora de forma imediata, mas quando a luta acaba, eles vão embora e não deixam nenhuma proteção para o futuro. E essa tabela aqui organiza tudo isso de um jeito bem claro. Na natureza, um animal pode pegar uma doença e criar sua própria imunidade ativa, mas isso é muito arriscado, claro. Ele também recebe a imunidade passiva da mãe, pelo colostro, mas a gente viu que ela é temporária. E é aí que a ciência entra em cena. As vacinas nos dão a imunidade ativa artificial, ou seja, o melhor dos dois mundos, a memória e a proteção duradouras, mas sem correr o risco de ficar doente de verdade. E olha que genial a aplicação disso na prática. Quando a gente vacina a mãe, não estamos só protegendo ela. Na verdade, estamos pré-carregando o sistema de defesa do filhote. É uma jogada de mestre, 2 em 1. A gente usa a imunidade ativa da mãe para dar ao recém-nascido aquele presente vital da proteção passiva imediata assim que ele nasce. Ok, já entendemos os grandes tipos de imunidade. Agora, vamos colocar uma lupa nisso. O que realmente acontece lá dentro, no nível celular, quando uma vacina entra no corpo? Chegou a hora de conhecer as forças especiais do sistema imunológico. O primeiro batalhão é a chamada imunidade humoral. Pensa nela como se fosse a força aérea do corpo. Ela patrulha os céus, ou seja, os fluidos corporais como o sangue e a linfa, e lança mísseis teleguiados, os anticorpos, para interceptar invasores que estão circulando abertamente antes que eles consigam invadir e se esconder dentro das células. Certo, mas quem é que fabrica esses mísseis? Esse esquema aqui mostra a linha de produção. Os plasmócitos são como pequenas fábricas, produzindo anticorpos em massa para lutar contra a ameaça do momento. Mas o mais importante é que eles também criam as células de memória. Elas são como a planta da arma guardada num cofre. Se o mesmo inimigo aparecer de novo no futuro, a produção recomeça de forma muito, mas muito mais rápida. Mas e se o invasor for mais esperto? Se ele conseguir furar esse bloqueio aéreo e se esconder dentro de uma das nossas próprias células? Bom, é aí que entra a imunidade celular, a equipe de operações especiais do corpo. Eles são treinados para ir de porta em porta, checar as credenciais de cada célula e eliminar, sem dó, qualquer uma que tenha sido sequestrada pelo inimigo.
E aqui a gente vê o flagrante, o momento exato em que uma célula T assassina identifica uma célula infectada e parte para eliminá-la. Isso é cirurgia de precisão em nível celular, impedindo que os vírus, por exemplo, usem nossas células como fábricas para se multiplicar. É um trabalho que a força aérea, os anticorpos, sozinha, simplesmente não consegue fazer. Beleza. Agora que a gente já entende as táticas do Exército de Defesa do Corpo, vamos dar uma olhada nas diferentes ferramentas que temos para treinar esse exército. É importante saber que nem toda vacina é igual. Escolher a ferramenta certa para a missão certa é o que define o jogo. As vacinas vivas atenuadas são como um sparring, um parceiro de treino que ainda sabe lutar, mas que está de luvas, enfraquecido. Elas dão um treino muito realista para o sistema imunológico e o resultado é uma proteção forte e completa, tanto da força aérea quanto das operações especiais. O risco é mínimo, mas como o oponente ainda está vivo, existe uma chance, bem pequena, dele recuperar a força total. Já as vacinas inativadas são como treinar contra um alvo de papelão. É 100% seguro, não tem risco nenhum. O problema é que o sistema imunológico pode não levar essa ameaça tão a sério. É por isso que, muitas vezes, a gente precisa adicionar um adjuvante, que funciona como um sargento gritando do lado de fora para chamar a atenção e garantir que o sistema imune realmente monte uma resposta forte. As vacinas de nova geração são onde a coisa fica realmente inteligente. Elas permitem não só proteger os animais, mas também, e isso é crucial, distinguir um animal vacinado de um que foi infectado naturalmente. Isso é um divisor de águas para programas de erradicação de doenças. Por quê? Porque permite identificar e remover os verdadeiros portadores do problema, em vez de sair atirando no escuro. E, por último, temos as vacinas autógenas, que são a solução personalizada. Pensa que você está enfrentando uma bactéria ou um vírus muito específico da sua região, da sua fazenda, e as vacinas comerciais não dão conta. Nesses casos, é possível criar uma vacina sob medida, usando o patógeno isolado do próprio rebanho. É como forjar uma chave específica para uma fechadura específica. Então, nós temos todo esse arsenal incrível à nossa disposição, mas ter a arma não garante a vitória. Como a gente garante que tudo isso vai funcionar lá no campo, na vida real? Agora, vamos sair um pouco da ciência pura e ir para a estratégia, para o que faz a diferença no dia a dia. 5%. Guardem bem este número. Ele pode parecer pequeno, mas ele é a chave para entender por que a vacinação é uma estratégia de rebanho e não individual. Mas, afinal, o que ele significa? Significa que não importa o quão boa seja a vacina ou quão perfeita seja a aplicação, por questões de variabilidade biológica, cerca de 5% da população simplesmente não vai desenvolver a proteção que a gente espera. E é exatamente por isso que não podemos pensar na vacina de forma isolada. É preciso ter a imunidade de rebanho. Se a gente vacinar a grande maioria, criamos um escudo de proteção ao redor daqueles poucos vulneráveis, tornando muito mais difícil para a doença encontrar um caminho para se espalhar. O sucesso da vacinação, no final das contas, se apoia em um banquinho de 3 pernas. Se qualquer uma dessas pernas quebrar, tudo desmorona. Você precisa de um animal saudável, com um sistema imune capaz de responder, precisa de uma vacina de alta qualidade, que foi armazenada e transportada corretamente, e precisa de um manejo impecável garantindo que ela seja aplicada do jeito certo. Se um desses 3 falhar, todo o esforço e o investimento vão por água abaixo. Então, na prática, quais são as regras de ouro? Primeiro, audite a fonte. A vacina manteve a temperatura correta desde a fábrica até a seringa, a cadeia de frio é inegociável. Segundo, avalie o hospedeiro. Os animais estão saudáveis, bem nutridos, sem estresse, prontos para montar uma resposta imune? E terceiro, garanta a especificidade. A vacina que está sendo usada protege contra as cepas da doença que realmente circulam na sua região? Usar a vacina errada é como levar um guarda-chuva para uma tempestade de neve. Não adianta nada. E isso tudo nos leva à questão final e talvez a mais importante. A gente costuma ver a vacinação como um custo, uma despesa na planilha. Mas e se a gente mudar a mentalidade e passar a enxergá-la como um investimento estratégico? Como a gente mede o retorno real disso? Não só em doença que deixou de acontecer, mas em ganho de produtividade, em melhoria do bem-estar animal e, no final do dia, na sustentabilidade de todo o nosso sistema alimentar. Essa mudança de perspectiva é o que está no coração da pecuária moderna e de alta performance.